Vamos lá, amigos e amigas, continuando aqui, nós falamos no vídeo anterior garantia da ordem pública. Antes de falarmos da conveniência da instituição criminal, é importante dar uma passada na garantia da ordem econômica, porque está presente aqui, né, como um item importante da prisão preventiva, dentro desses pressupostos aqui de legitimação, né, específicos da prisão preventiva, mas é muito simples a compreensão. Para que seja muito simples, a gente associa a ideia de garantia da ordem pública, que é aquela ideia de gravidade concreta do fato e periculosidade do agente ali dentro de uma probabilidade muito grande de reiteração criminosa, a fim de proteger, a fim de garantir o controle social, mas ligado à ordem econômica, ligado ali aos crimes financeiros, principalmente, a proteção do equilíbrio econômico do Estado, né? Ali o mercado de ações, o mercado de capitais. Então, o sistema financeiro em si precisa ser protegido nesse sentido. Então, tudo ligado a essa parte de criminalidade econômica pode ser utilizado como argumento de fundamentação de uma prisão preventiva para garantir a ordem econômica. Muito pouco utilizada, porque geralmente isso também é posto nas decisões como garantia da ordem pública, porque não deixa de ser, né, de certa forma. Então, acreditamos que o legislador tenha posto aqui a ordem econômica simplesmente para concretizar aqui uma necessidade processual também voltada para essa proteção da economia, que você pode encontrar ali a ideia no artigo 170 da Constituição Federal, tudo que merece proteção penal nesse sentido. Então, essa é a garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica a gente supera, mas temos agora a conveniência da instrução criminal. A instrução criminal, ela vai iniciar ali a partir do recebimento da denúncia, né, a partir de encerrada a competência do juiz de garantias, entra a ação do juiz instrutor, vai colher todo o depoimento ali das testemunhas, ver perícia, analisar documentos e, de certa forma, esse trabalho processual de apresentação ou de estabilização de todo o conteúdo probatório que foi inserido nesse processo, ele será revisto ou serão produzidas novas provas com as testemunhas, por exemplo. Tá? Então, se houver qualquer ameaça ao processo por parte desse acusado, isso fundamentará um decreto de cautelaridade, um decreto de prisão preventiva para proteger essa fase do processo, que é uma fase muito delicada. Então, se houver ali ameaças às testemunhas, ameaça ao próprio magistrado, membros do Ministério Público, chegando ao último caso, lembrem-se, da última ratio, poderá ser decretada uma prisão preventiva. Todos esses itens aqui, eles têm uma representação. Quando nós formos estudar as medidas cautelares, vocês vão ver, tem uma representação nesse sentido. Então, lá, se eu estou sendo acusado de estar ameaçando uma testemunha, tem uma medida cautelar lá de afastamento, não posso me aproximar daquela pessoa, não posso fazer contato com aquela pessoa. Então, tudo isso precisa passar obrigatoriamente dentro desse novo sistema. O juiz precisa experimentar essas medidas cautelares que sejam adequadas para atender a necessidade do processo antes de decretar uma prisão preventiva, tá? Então isso tudo precisa ser analisado de forma conjunta, tudo que a gente tem conversado aqui. Aqui no nosso material de apoio, para assegurar a aplicação da lei penal. Um ponto antes de passar para assegurar a aplicação da lei penal, conforme está descrito nos próprios dispositivos legais, encerrada a instrução criminal, o preso deve ser posto em liberdade. Se ele não tiver sido antes, obviamente, por um daqueles dispositivos que garantem que a prisão seja reanalisada, tá? Prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Aqui nós temos como principal argumento o risco de fuga, que não pode ser também uma presunção. Nós não podemos admitir uma prisão preventiva legítima, não será legítima se o juiz ali fundamentar com base em suspeitas, com base em ilações,
com base em presunções que o levaram a crer que aquele acusado se evadirá do distrito da culpa. É preciso que hajam argumentos concretos sobre isso. E mesmo que hajam, e isso é importante para você, advogado, advogada, que está nos assistindo, que está aí acompanhando o nosso curso, mesmo que haja uma apresentação de prova, um risco concreto de fuga, existem as medidas cautelares também que podem ser aplicadas a isso, como ali a proibição de sair da comarca sem autorização do juiz, a apresentação mensal ao fórum, a retenção do passaporte. Tudo isso são medidas alternativas que precisam, repito, obrigatoriamente serem exauridas pelo magistrado antes que seja decretada uma prisão preventiva em razão da ideia de última ratio. Eu trouxe aqui para vocês também uma decisão, algumas decisões importantes sobre a fuga. O Supremo Tribunal Federal já considerou a fuga como um impulso, como um instinto de liberdade da pessoa que está sendo processada ou que está sendo ali injustamente presa. É uma reação dela à ilegalidade do ato que está sendo praticado contra ela. Ele não aceita aquilo. Então, se ele considera instintivamente que aquilo ali é uma ameaça a ele, não tem como nós evitarmos que a fuga aconteça. Então é preciso que, mesmo havendo o risco concreto de fuga, tendo o Supremo Tribunal considerado algo natural, algo na natureza humana, é preciso que, além do risco de fuga devidamente comprovado, todos os outros elementos devem estar presentes para legitimar essa decretação da prisão preventiva. Por isso que eu tenho dito a você, está muito mais difícil decretar uma prisão preventiva hoje no Brasil, tá bem? Mais um item aqui da nossa apostila, além da garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal. Para assegurar a aplicação da lei penal, a prisão preventiva ela pode ser decretada em caso de descumprimento das obrigações impostas por outras medidas cautelares. Tranquilo? Então isso aqui, gente, esses 4 itens, eles são a representação do perigo de liberdade. É o risco que o estado de liberdade dessa pessoa apresenta para a sociedade ou apresenta para o processo. Sobre essa parte das medidas cautelares, nós vamos falar junto com uma hipótese de cabimento, porque aí vai ter uma situação bem interessante para a gente debater, que aí gera uma complexidade um pouco maior na prisão preventiva, mas que vai ser muito tranquilo que a gente resolva. Então vamos lá, pressupostos específicos de legitimação, periculum libertate, que nós vimos também está lá nos gerais, e fumus commissi delicti. O fumus commissi delicti representado pela prova da existência do crime, e aí nós vimos que precisa ser com todos os seus elementos, e indícios suficientes de autoria. E o periculum libertate, o risco que a liberdade dessa pessoa está trazendo para o processo ou para a sociedade, representado pela garantia da ordem pública ou econômica, pela conveniência da instrução criminal, pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ou pelo descumprimento de medidas cautelares. Esses 4 pontos estão aqui previstos no nosso material de apoio, tá? Trouxe aqui para vocês a jurisprudência, tá? No próximo item, nós temos as hipóteses de cabimento da prisão preventiva. Aí você precisa acompanhar comigo. Vou pôr na tela aí o artigo 313 do Código de Processo Penal para vocês. 313 do Código de Processo Penal, inciso 1. Vamos lá na leitura. Nos crimes dolosos puníveis com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Então, vamos lá. Caberá prisão preventiva. Primeira hipótese. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. 2.
na tela. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no artigo 64, inciso 1 do Código de Processo Penal, que é a reabilitação, tá? Então, no caso de reabilitação, isso aqui não se aplica. Inciso 3, terceiro, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 4. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida, tá? Falamos aqui um pouco sobre cada um desses itens do 313, começando pelo primeiro, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Por que não cabe prisão preventiva para crimes dolosos com pena igual ou inferior a 4 anos? Nós precisamos analisar esse dispositivo aqui com a lógica do artigo 44 do Código Penal. Lá no 44, para os crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, nós temos a possibilidade de substituição de pena, se a pena for menor que 4 anos. Então, pela lógica, dentro daquela ideia do terceiro degrau ali, da teoria dos degraus que nós vimos nos nossos primeiros encontros, a ideia de proporcionalidade em sentido estrito, seria considerar que nem o pior resultado possível para aquele processo manteria a pessoa no cárcere. Então, por uma lógica de proporcionalidade, por um teste de proporcionalidade que nós apresentamos a vocês como homogeneidade, não caberia prisão preventiva, porque ela seria mais grave do que o resultado final do processo. Então, essa é a leitura que deve ser feita desse ponto. Esse é um primeiro ponto sobre os 4 anos. Mas qual é o limite desses 4 anos? Um crime de furto, por exemplo. O crime de furto, no artigo 155, ele tem pena de 1 a 4 anos. Tudo bem? Caberia prisão preventiva, então, no crime de furto? No caso de furto simples, não caberia, porque a pena máxima ela é igual a 4 anos e não superior a 4 anos, como diz aqui o inciso 1 do 313. Então, não cabe prisão preventiva para furto simples. Aurinei, e se for um furto qualificado? E muda a pena do furto qualificado é bem maior, chega a 10 anos, então isso já faz caber a prisão preventiva, né? Já abre a possibilidade de cabimento. Mas e se não for o qualificado? E se for um furto simples com causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º, que é o repouso noturno? Aí lá no aumento de pena previsto pro artigo 155, nós já temos uma lógica que é diferente. Nós temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal e uma súmula do STJ. Vou pôr na tela aí para vocês acompanharem o raciocínio comigo. Na tela, súmulas 723 e 243 do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Diz a súmula 723: não se admite suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. E a súmula 243 do STJ diz: o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. O raciocínio, olha aqui para mim, o raciocínio, ele é o mesmo,
ele é o mesmo. É uma causa de aumento de pena que está provocado aqui por qualquer desses institutos. Na verdade, no concurso material há a somatória, aí fica por uma questão lógica, a soma ultrapassa aquele limite ali previsto para suspensão condicional do processo, um caso que está sendo discutido na súmula. No caso de concurso formal, aí tem uma porcentagem, né? Vira ali uma causa de aumento de pena. E em todas as outras causas de aumento de pena, ele tira aquela pena ali do seu limite. Então a gente já sabe que isso por si só pode levar a uma ampliação da pena do crime e, por óbvio, tirá-los desses limites. Como lá o limite era de 1 ano, considerando a majorante, que faz com que ultrapasse 1 ano, não vai ter direito mais ao benefício. O raciocínio é o mesmo aqui, sendo que caberá a prisão preventiva para um crime que tenha a pena máxima ali superior a 4 anos, que tenha a pena máxima ali igual a 4 anos, que é o caso de furto, incidindo uma majorante, uma causa de aumento de pena, já abre a possibilidade de decretação de prisão preventiva para essa hipótese. Então é preciso, resumidamente, considerar a causa de aumento de pena para fins de tipificação da prisão preventiva. Beleza? Tranquilo? Inciso 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no artigo 64. O que ele quer dizer aqui? Que esse novo crime não precisa ter pena superior a 4 anos, mas precisa que a pessoa já tenha sido condenada por um crime doloso antes, né? Uma reincidência aqui em crime doloso. Há fortes críticas sobre esse dispositivo, em razão aqui da elevada estigmatização que causa do acusado, explora o pior possível daquele processo anterior e também viola a ideia da vedação nobis in idem. A pessoa acaba sendo punida uma segunda vez por esse fato. Já foi punida no processo, já foi condenada naquele processo, e agora, ele sendo reincidente, ele vai fazer com que surja a possibilidade de cabimento de uma prisão preventiva só por conta daquela primeira condenação ali que ele teve. É usar aquele sentimento deixado pela situação jurídica do réu ali, agora influenciar legislativamente para possibilitar essa prisão preventiva. De todo modo, concordando ou não, está prevista aqui essa possibilidade em caso de reincidência, ressalvado, obviamente, se ele já tiver sido reabilitado. O inciso 3, eu prometi a vocês que nós iríamos analisar junto com aquela quebra da medida cautelar que já foi aplicada anteriormente. Aqui o inciso 3 diz: se envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enferma ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. A dúvida que surge aqui é se esse inciso 3, ele também exige que a pessoa, mesmo sendo primária agora, que esse crime que está sendo imputado a ele aqui tenha pena superior a 4 anos. E a gente já viu na própria jurisprudência, e está aqui apresentado para vocês no material de apoio, que, embora fique registrada a nossa discordância dentro do sistema, é perfeitamente possível a decretação de prisão preventiva para garantir a aplicação das medidas protetivas de urgência. O que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui não é o processo. O que está em jogo aqui não é a instrumentalidade, não é a cautelaridade. Por isso que a gente, de certa forma, se posiciona contra isso, porque foge da lógica da cautelaridade. Assim como fugiu ali a garantia da ordem pública. Na garantia da ordem pública, nós estávamos ali interessados em preservar o controle social, a segurança pública. Aqui, nós estamos preocupados com a integridade da vítima. Se, naquela circunstância, ficar concretamente demonstrado que a vítima, que já teve o benefício ali, já foi atendida como jurisdicionado, já tem uma decisão ali decretando uma medida protetiva para ela, porque está ali ameaçada. Se aquela pessoa ali se encontra em situação de vulnerabilidade novamente, porque foi quebrada a medida protetiva de urgência, independente do crime que foi
imputado a essa pessoa no primeiro momento, vai caber agora a prisão preventiva. Mas não esqueça de um detalhe: não é simplesmente a quebra da medida protetiva de urgência como uma condição automática ali para legitimar a prisão preventiva que vai tornar isso aqui uma prisão lícita, uma prisão legal, uma prisão típica. É preciso que haja a quebra da medida protetiva de urgência e você, magistrado, consiga encaixar isso dentro desse sistema, dessa lógica de pressupostos gerais e pressupostos específicos de prisão preventiva. A decisão da ministra Maria Tereza Assis Moura, de 2017, que está aqui no material de apoio de vocês, habeas corpus 383.758 de São Paulo. Eu vou pôr na tela aí para vocês esse HC, para quem não está acompanhando pelo material de apoio, HC 383.758 de São Paulo. Esse caso aqui é um caso de lesão corporal, e um caso de ameaça. Se você pegar a pena da lesão corporal, é uma pena que não chega a 4 anos. Se você chegar a pena da ameaça não chega a 4 anos. Talvez, se somar os dois, não chegue a 4 anos. Então imagina, aqui, o que está em jogo nesse processo que aconteceu aqui é a integridade física da vítima, que nesse caso especificamente é da vítima e do seu pai, porque houve uma quebra da medida protetiva de urgência, ficou comprovado nos autos que aquela pessoa era uma pessoa violenta, era uma pessoa agressiva e que muito provavelmente ele estava ali quebrando a medida protetiva para alcançar a vítima, para matá-la. Então olha só o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tratando da previsibilidade de um resultado danoso para a vítima. Por isso que há, talvez, né, dentro da concretude dos fatos, como eu falei, possibilidade de demonstração da necessidade dessa prisão preventiva, tá bom? Então, não precisa, pela jurisprudência, não precisa dos 4 anos comprovados aqui, não precisa ser um crime muito grave, pode ser um crime de lesão corporal, pode ser um crime de ameaça, mas desde que esteja fundamentado no 313.3 como forma de cabimento, mas também esteja fundamentado ali nos pressupostos específicos e gerais de legitimação, tanto do 282 quanto do 312 do Código de Processo Penal. Tranquilo? Sobre o item 4, que é sobre a identidade civil da pessoa, a gente fala daqui a pouco, após o nosso intervalo. Vamos tomar um cafezinho para a continuidade do nosso curso. Até daqui a pouco.